Estamos na série Mais que Vencedores e hoje a razão de sermos mais que vencedores é porque nós somos herdeiros de algo muito especial. Nós somos herdeiros da glória de Deus. Mais que herdeiros de uma herança dos nossos pais, mais que herdeiros de alguma coisa que nos seja dada no futuro, nós somos herdeiros de Deus, herdeiros da glória de Deus. E nós vamos falar o seguinte: por que nós somos herdeiros de Deus? Nós somos herdeiros porque nós somos filhos de Deus. Mas quem são filhos? Todos? Não. Não. Paulo vai nos dizer aqui, e João, no Evangelho de João, capítulo 1, também nos ensina que filhos de Deus não são todos os seres humanos. Todos são criaturas de Deus. Todos são amados por Deus. Todos são queridos por Deus. Mas a nossa filiação divinal, ela só acontece a partir do momento em que Deus vem morar dentro de nós e colocar dentro de nós a sua natureza. Isso coincide com o momento em que, na conversão a Cristo, o Espírito Santo vem morar dentro de nós. Ali nós somos feitos filhos e filhas. Ali nós temos o discernimento dado pelo próprio Espírito que nós somos filhos e filhas. Ali nós começamos a entender pelo Espírito que Deus é o nosso Pai, não apenas de maneira retórica, um Pai no sentido da paternidade universal de Deus, não, mas um Pai real que nos adota como filhos e filhas e nos torna herdeiros dele e co-herdeiros com o seu único filho por natureza, que é Jesus. É o que Paulo vai dizer. E nós vamos ler isso aqui rapidamente. Primeira parte, depois nós vamos ler a segunda parte do texto de hoje. Primeira parte, verso 14, do capítulo 8. Acompanhem comigo. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então Paulo está dizendo aqui, antes de mais nada, o quê? Filho é aquele que é guiado pelo Espírito de Deus. E para que eu seja guiado pelo Espírito de Deus, Paulo vai falar desse Espírito em nós. Aí ele continua, no 15. Pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito, com E maiúsculo, Espírito Santo, que os torna o quê, gente? Filhos de que maneira? Por adoção. Repita comigo. Por adoção. Paulo está querendo nos dizer o seguinte, que antes, conduzidos pelo princípio da morte e do pecado dentro de nós, e diante da justa ira de Deus contra o pecado, a humanidade, sem o Espírito, teme o juízo de Deus, tem medo de Deus, tem medo do juízo eterno de Deus. E Paulo está dizendo que esse Espírito, o Espírito Santo, tira de nós o medo. Vamos ler de novo, verso 15. Pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna o que, gente? Filhos por adoção, por meio do qual nós clamamos o que? Abba, Pai, Papai, Paizinho. Um Espírito que fala ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. É o que ele vai dizer aqui para nós, no 16. O próprio Espírito Santo, testemunha ao nosso espírito humano que nós somos filhos de Deus. Vocês entenderam como é que se processa essa questão da filiação divinal? Saia daqui com essa consciência. Nem todos são filhos de Deus. Todos são criaturas amadas por Deus. Mas os filhos de Deus, segundo São Paulo, são aqueles que, tendo recebido o Espírito de Deus, são adotados por Deus. E esse mesmo Espírito que vem sobre o homem e a mulher, no momento da sua conversão a Cristo, testifica, testemunha, comprova, reforça, não apenas uma consciência mental religiosa, mas uma consciência existencial plena de que, ainda que continuemos sendo pecadores, agora temos dentro de nós uma nova natureza implantada, que é a natureza de Deus, porque o Espírito de Deus passa a viver em nós. Amém, igreja? Quem estava aqui semana passada vai lembrar que nós temos
três grandes, Paulo fala no capítulo 7, anterior, que há três grandes forças motrizes aqui, há três grandes princípios que regem a humanidade. Primeiro é o princípio da morte e do pecado, aquele com o qual nós já nascemos. Isso nos leva à morte, nos leva a fazer coisas que nós não imaginamos que somos capazes de fazer. Você já fez alguma coisa que você não imaginava que era capaz de fazer? Você disse alguma coisa a alguém que você não imaginava que poderia dizer. Aí você diz assim, meu Deus, eu disse isso. Como é que eu disse isso? A palavra veio aqui, eu não consegui sustentar, não deu para segurar. Nós somos terríveis, porque nós somos guiados naturalmente por esse princípio de morte e de pecado. Mas nós temos um outro princípio, todo ser humano, o princípio da consciência, ou a lei da consciência. Todo ser humano, com Deus ou sem Deus, ele tem um mínimo de consciência, crítica e ética. Mas o que Paulo diz no capítulo 7 da carta aos Romanos é que a nossa consciência que tenta frear a nossa carne, a nossa consciência que tenta frear o nosso coração maldoso, ela pode até ter aqui ou ali alguma vitória temporária, mas ela sempre perde, porque a consciência não consegue sufocar a carne. É por isso que você vê coisas assim, gente, fora de série. Eu não vou usar exemplo de ninguém, vou usar você mesmo. Se veja em circunstâncias, em situações, como eu falei na semana passada, que o cara sabe conscientemente que a droga faz mal, mas a carne vence a consciência. Que a pessoa sabe que o álcool, em demasia, pode destruir não só a sua integridade moral, mas a sua integridade física, o seu fígado. Tem-se um pouquinho de consciência, mas a carne não consegue. Aliás, a consciência não consegue destruir a carne. Mas Paulo fala do terceiro princípio, que é o princípio do Espírito. Quando nós recebemos o Espírito Santo, recebemos a nova vida. Primeiro presente, o presente da vida. Mas também o Espírito Santo em nós não apenas nos dá vida espiritual, a vida de Deus que passa a habitar em nós, que nos capacita a pisar na cabeça de quem, lembra? Quem é que a vida espiritual em Sérgio Queiroz está pregando vai vencer pisando no pescoço? No pescoço de Sérgio Safadão. Lembram de Sérgio Safadão? Sérgio Safadão. A consciência humana não vence o safadão dentro de você, a safadona dentro de você. Mas quando o Espírito Santo nos é dado, nós somos habilitados a vencer aquilo que está dentro de nós, da velha natureza. Se Deus tivesse feito só isso, já estava bom demais, não estava não? Se Deus tivesse nos livrado apenas da morte, já era uma grande bênção. Se Deus nos livrasse apenas da morte eterna, do julgamento final, já era bom demais. Mas Ele foi além. Sabe por quê? Porque o amor de Deus é surpreendente. Porque o amor de Deus tem uma largura, um comprimento, uma altura e uma profundidade que nós não conhecemos, que é tamanha, que Deus não apenas olha para essa humanidade que peca contra Ele e a livra da morte. Ele adota a gente como filho. Eu vou dar uma ideia. É como se tu pegasse uma pessoa na rua, um menino, um malfeitor, ou uma pessoa que fez maldade, que matou teu filho, que matou... Imagina, um bandido que possa ter matado um parente da gente, que está preso, tá? Que cumpriu a pena na cadeia, mas volta para a sociedade sem muita expectativa. É como se você chegasse e dissesse assim, não, olha, você matou meu filho, mas eu vou te dar dignidade, vou te dar uma casa, vou arrumar um trabalho para você, tá? E você vai até frequentar a minha casa. Tu tinha coragem de fazer isso? Mas Deus fez mais do que isso. Ele pegou os assassinos do seu filho e adotou. Somente. Dá para entender mais ou menos a dimensão dessa graça? Ele não só amou, ele adotou. Sérgio Safadão e a cambada que escuta ele no domingo. Gente, isso é glorioso demais. Quem pode glorificar o Senhor por isso? Ele não só ama, ele nos adota. E Paulo diz que essa adoção, vamos ler, estamos chegando agora, estou terminando a introdução. Diz no verso 16, vamos lá, o próprio Espírito testemunha no nosso espírito
que nós somos agora o quê? Filhos de Deus. Aleluia. E se somos filhos, ele diz no verso 17, então nós passamos a ser o quê? Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Então aqui ele está construindo um argumento da seguinte maneira. Até o verso 13 do capítulo 8, ele fala de como Deus nos deu vida, e de como essa nova vida nos possibilita vencer o pecado, porque a consciência não vence o pecado, o Espírito Santo vence o pecado em nós. Mas ele vai mais longe, e ele diz que todo aquele então que passa a ser guiado por esse Espírito, e que passa a ter a capacidade de pisar na cabeça e no pescoço da sua velha natureza, também é filho, se torna filho e filha. E essa filiação, por adoção, por que é por adoção? Porque Deus tem o seu filho unigênito, primogênito. Quem é o unigênito e primogênito de Deus? Jesus Cristo. Então nós somos adotados. Eu quero dar uma palavra, sempre que eu prego sobre esse texto, eu trago uma palavra para quem foi adotado. Não vou pedir para você levantar a mão. E para pessoas que adotaram, ou para pessoas que pensam em adotar. Eu acompanho muitas vezes, já acompanhei no meu ministério, muitos casos de pessoas que foram adotadas e depois se revoltaram. Talvez tenha alguém nessa condição hoje, revoltado contra os pais, ou talvez uma rebeldia sem causa. Porque vão caçando pelos seus elementos identitários lá no passado e algo se perdeu. E parece que as mágoas de alguém que possa ter lhe abandonado são transferidas para aqueles que se tornaram de coração seus pais, te adotaram. Eu quero dizer uma coisa. A adoção de uma criança, a adoção de um filho, a adoção de uma filha, o ato de adotar, ele se assemelha exatamente à relação que Deus resolveu ter com a humanidade. Eu quero dizer que se você foi adotado ou você adotou, você está vivendo uma experiência que é idêntica à eterna experiência de Deus com aqueles filhos e filhas que Ele adotou. Portanto, não se revolte. Alegre-se. Alegre-se porque Deus deu para vocês a bênção de serem escolhidos. E tem mais, nem todo filho natural é escolhido. Nem todo filho natural é desejado, ou pelo menos nem todo filho natural é esperado para esse ou aquele momento. Mas todo filho adotado foi amado antes mesmo de se tornar filho. E isso expressa exatamente o que Paulo está querendo dizer, que se Deus só tem um filho natural, da sua própria natureza, Ele nos adota e nos dá do seu Espírito como prova dessa adoção. Agora, vem uma consequência que é o core do que eu vou falar hoje, é o coração do que eu vou falar hoje. Essa adoção nos torna filhos como Jesus é filho. Olha que coisa louca! O nosso pecado mata o filho legítimo de Deus. Olha que sequência louca de graça. O nosso pecado mata o filho unigênito de Deus. Deus não só nos perdoa por termos matado o seu filho, e ele morreu para que esse perdão pudesse nos alcançar, mas ele nos adota como filhos, para sermos irmãos daquele que nós matamos. E para usufruirmos, aqui vem a coisa mais louca do processo, de todas as dádivas, heranças e bênçãos guardadas para Jesus Cristo, Filho de Deus. É por isso que Paulo diz que somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Cristo está agora dividindo com a sua igreja, aqueles que o mataram, mas foram salvos pela graça,
está dividindo conosco todas as suas dádivas, é pouco? Então, por que nós somos mais que vencedores? Primeiro, conforme semana passada, porque temos a vida eterna. Ganhamos o presente do Espírito Santo. Segundo, porque somos herdeiros da glória de Deus. Mas como herdeiros da glória de Deus, que ainda não se consumou na totalidade, muita atenção para isso, nós estamos num processo de chegar até essa glória eterna. E esse processo até chegarmos na glória eterna, que não é a causa de chegarmos na glória eterna, porque a causa de chegarmos na glória de Deus é a morte de Jesus, é o sacrifício dele, mas nós passamos nessa vida por gemidos até que essa glória chegue. E Paulo vai falar aqui de 3 gemidos na direção da glória de Deus, para que então não só sejamos herdeiros na promessa, mas herdeiros no usufruto. Tudo que Deus tem é da sua igreja, mas ainda não é usufruído pela sua igreja. É simples. Me dá um exemplo prático. Eu sou herdeiro de tudo que meu pai tem. Meu pai. Eu sou herdeiro da construtora da família, que tem quase 35 anos. Sou herdeiro de todos os bens que nesses 35 anos foram conquistados com trabalho duro. Mas eu não estou no usufruto desses bens. Porque não chegou o momento de usufruir desses bens. Tem usufruto por aquilo que meu pai reparte conosco, mas quando Deus está falando aqui de uma herança que já nos é de direito, mas ainda não nos é de fato. Para que tenhamos a herança de fato, nós vamos passar por um processo, nessa vida ainda, até que chegue o grande dia em que a grande herança, e a grande herança, você sabe qual é a grande herança de Deus para os seus filhos? Tem gente que está pensando em rua de ouro, carro de ouro com marcha supersônica, voar de um planeta para outro, fazendas celestiais, nas montanhas, nos Alpes, do terceiro céu. Eu vou dizer uma coisa para você. Meu pai tem alguma coisa para deixar para nós, mas a maior herança que eu tenho do meu pai, da minha mãe, é usufruir plenamente do convívio, do olhar, do abraço e do amor que eu tenho por eles. E quando Paulo vai dizer que nós vamos receber um novo corpo agora, que vai nos possibilitar viver aquilo que é a coisa mais gloriosa, que é estar na presença do Criador de todo o cosmo, cuja beleza é o padrão para tudo aquilo que a poesia, a arte, a filosofia busca como o belo. Ele é o belo. Deus é o belo, Deus é a verdade plena, Deus é o amor personificado, mas nós ainda não podemos usufruir disso em totalidade. Por quê? Porque Sérgio Safadão ainda está aqui. E se Deus resolve me abraçar com sua glória hoje, não fica o ão de Safadão. Não fica nada de mim. Eu sou consumido, destruído. Por quê? Porque a minha natureza não me permite estar na presença de Deus. Nós vamos ler agora a sequência dos 3 gemidos. E eu vou tentar ser bem didático, que esse texto é complexo. Mas ele diz aqui no verso 18. Leia comigo. Eu considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com o que, gente? Com a glória que em nós será revelada. Ou seja, não foi ainda. A natureza criada, ele vai falar do primeiro gemido, o gemido da criação. Ó. A natureza criada aguarda com grande expectativa
A palavra grande expectativa, olhe para mim aqui no grego, significa aquela pessoa que está esperando alguém chegar e fica de ponta de pé olhando assim, quando tu se arruma para o teu namorado, aquele está vindo ali, aquele vem para o culto hoje assim. A palavra expectativa, Paulo está dizendo que a natureza, o cosmo, está em grande expectativa da revelação de Deus, e o sentido da palavra no original é alguém que está com o pescoço esticado até o fim e os pés na ponta dos pés, assim, ó. Expectativa. Vamos lá. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus, nós, nem todos, sejam revelados. Pois ela, a natureza, ele está falando da ordem criacional, a natureza foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou. Na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. Eu quero dizer uma coisa para vocês, que a herança da glória de Deus, da presença de Deus, da reconstrução de todas as coisas, não é apenas algo que a igreja espera. São Paulo dá aqui uma personificação à criação inteira, como se a criação, a ordem criada que hoje está em desordem, se nós temos enchentes, se temos terremotos, se temos tsunamis, se temos isso ou aquilo, há uma desordem na ordem criada por causa do pecado. Paulo está dizendo que essa criação onde nós vivemos, ele está falando do cosmo inteiro, está reduzida à inutilidade. A palavra inutilidade aqui tem um sentido, sabe de quê, gente? Tem um sentido de algo sem sentido. O que Paulo está querendo dizer é que se nós formos olhar para o mundo enquanto mundo, se nós formos enxergar a vida enquanto vida, limitando-a à experiência dessa realidade que nós vivemos, é muito frustrante. Ou não é frustrante? Não é frustrante o cidadão nascer, crescer, tomar todas as vacinas no bumbum. Crescer, estudar, ir para a universidade, trabalhar, estudar para concurso, casar, ter filho e morrer. Tem sentido. Paulo está dizendo que o pecado humano torna a existência natural dentro dessa ordem criada inútil, sem sentido. E ele diz que quem sujeitou o mundo a essa inutilidade foi o próprio Deus. Estão lembrados das maldições que foram postas lá no Éden? Quando Deus disse, está aqui o jardim, cultivem, desenvolvam, façam ciência, dominem sobre todas as coisas. Aí vem o pecado. O que é que Deus diz sobre o trabalho? Então, a partir de agora, nascerão abrolhos, cardos e espinhos na terra, e apenas com o suor do teu rosto, tu tirarás o pão da terra. Eu vou dizer uma coisa para você, para corrupto todo é fácil, para quem trabalha de verdade, para quem vive do seu salário, para quem tem que acordar na segunda-feira, como eu amanhã, acordar cedo para ir para a procuradoria, pegar meus processos. A vida é dura. Em 2004, eu me preparava para ir para a Ásia, para um treinamento em Singapura, quando, em dezembro do ano de 2004, o mundo todo acordou, acho que era um dia de Natal, dia 25, dia 26, acordou com uma notícia aterrorizante. O maior tsunami da história, as maiores ondas que abalaram a costa da Índia, da Malásia, da Indonésia, levando à morte milhares de pessoas. Por quê? Aí todo mundo vai perguntar, onde Deus estava? Cadê Deus que não botou a mão?
Cadê Deus que não fechou a fenda do terremoto? Cadê Deus que fez isso? Cadê Deus que não estava na hora que meu pai morreu? Cadê Deus que não estava na hora que meu filho partiu? Cadê Deus que não fez isso? Cadê Deus que não fez aquilo? Cadê Deus que não chove em Campina Grande? Cadê Deus que não chove no açude? Cadê Deus que não tem a transposição? Cadê Deus? Cadê Deus? Cadê Deus? Essa é uma pergunta. Porque esta criação, essa ordem criacional está corrompida pelo pecado e pela maldição decorrente do pecado humano. Deus não tem nada a ver com isso. Agora, ele é tão bom e os seus lampejos de graça são aqui e acolá visualizados quando ele nos cura de uma enfermidade, quando ele realiza alguma coisa. E essas intervenções divinais são muito mais para nos dar a esperança de que aquele que intervém hoje, no meio dessa desordem, está preparando algo muito glorioso para revelar aos seus filhos. Essa é a tônica do que Paulo está querendo dizer para nós. Ele está nos dizendo aqui o seguinte: em primeiro lugar, o primeiro gemido é o da natureza. Ele personifica a natureza. É óbvio que a natureza não geme, no sentido que nós gememos. Mas é o gemido, gente, das queimadas, o gemido da extinção de animais, o gemido da dor dos elefantes que têm os seus chifres retirados e são mortos para produzir peças para as madames da Europa. Os gemidos dos ursos que são mortos para criar casacos para pessoas ricas. O gemido da natureza, o gemido das estrelas, o gemido do cosmo, que foi sujeitado por Deus a essa miséria em razão da maldição do nosso pecado. É o primeiro gemido. O segundo gemido é nosso. Quando ele fala no verso 23, leia comigo. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos. Vocês estão comigo? Lê a Bíblia, leia. Leia a Bíblia. 23. Diz assim, e não só isso, vamos lá, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente esperando ansiosamente a nossa adoção. E ele está falando aqui da completude dessa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo, pois nessa esperança nós fomos salvos. Escuta aqui. Aqui é algo muito lindo do texto. Paulo fala do gemido da criação e ele fala do gemido da igreja. É por isso que lá atrás, quando ele encerra aquela sessão do verso 17, ele disse, somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros, mas se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Toda vez que um homem ou uma mulher de Deus são abandonados, são questionados, são caluniados, são ridicularizados, ou são não aceitos, ou desprezados por viverem a vontade de Deus, eles estão vivendo o sofrimento de parecerem com Jesus. E nós estamos aqui, nessa vida. Não bastassem os sofrimentos naturais da humanidade, não bastassem os sofrimentos que todos vivem por viverem em uma dimensão caída, não bastassem as doenças, não bastassem os lutos, não bastassem, sabe, as catástrofes naturais, nós ainda enfrentamos uma luta interior e uma luta exterior que se exterioriza nos nossos relacionamentos, por dizermos não ao pecado, por dizermos não à safadeza, por buscarmos nos afastar de pessoas que nos afastam de Deus e perdermos as suas amizades. Nós vivemos tudo isso. E aí a gente está gemendo, e Paulo diz, ora, nós que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos. O que é que ele quer dizer com o primeiro fruto? O primeiro fruto, gente, aqui é uma linguagem agrícola. Qual é a ideia do primeiro fruto? Lá em Israel, nas plantações, os primeiros frutos, aquelas primeiras coisas que nascem, aqueles primeiros brotos, aquele primeiro trigo, aquele primeiro negócio, que eles iam lá e pegavam, davam para eles, sabe o quê? Uma certeza de que a colheita viria. O primeiro fruto funciona como uma certeza, um sinal de que a colheita virá. E ele está dizendo que nós temos os primeiros frutos.
Quais são os primeiros frutos do Espírito? A convicção, a certeza de que Deus nos ama, a certeza de que nós somos filhos, a certeza que nós somos herdeiros e a certeza que o nosso gemido vai ter fim. Por isso que ele diz, é nessa esperança que nós fomos salvos. Quando Deus me salvou, Ele não me prometeu, e tem muita gente achando que Ele prometeu, tirar os nossos problemas, as nossas lutas, as nossas inimizades. O que é que a teologia da prosperidade faz? Essa teologia da televisão que escarnece do Evangelho e que acaba com a reputação das igrejas sérias. Sabe o que é que elas fazem? Elas querem negar a necessidade do gemido. Querem glória sem gemido. Acham que o gemido é sinal de pecado, quando o gemido do cristão é sinal de identidade com seu irmão mais velho, Jesus Cristo. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor, o negócio é bom demais. O que Ele está querendo dizer para nós é que a natureza geme aguardando a nossa revelação, que nós gememos como condores de parto, aguardando a nossa revelação. Eu vou dizer uma coisa para você. Tem gente que diz assim, pastor, tu quer morar no céu? Eu quero não. E eu vou lhe explicar por que eu não quero morar no céu. Porque o céu, para muita gente, acaba sendo uma desculpa existencial e teológica, na ideia de que Deus veio para cá para nos dar uma vida totalmente diferente, que lá nós não vamos lembrar de nada, Ele vai tirar nosso cérebro, sabe, que não vai haver continuidade, é uma total descontinuidade, eu vou ser uma outra pessoa, tá? E o céu funciona para a gente como ópio, em um certo sentido. Entenda o que eu estou querendo dizer, pelo amor de Deus, para não me interpretar mal. Ora, se essa criação onde nós estamos está gemendo, aguardando que a herança final seja dada, é porque essa criação não vai ser destruída. Ela vai ser redimida, curada, restaurada, reformada. Quando eu me converti a Cristo, Ele não destruiu as minhas emoções. Quando eu me converti a Cristo, Ele não destruiu a minha interesse. Eu tenho o mesmo CPF da minha safadeza. A minha identidade é a mesma de quando a minha carne dominava a minha consciência. Quando o safadão dominava a minha consciência. Deus não me destruiu, Deus está me reconstruindo. O projeto de Deus não é algo distante, um céu etéreo, uma outra dimensão que é meramente imaterial, de algum outro lugar que nós não sabemos. Escuta. A Bíblia começa com Deus criando um jardim e colocando o homem e a mulher ali dentro e visitando-os toda a tarde. Ou seja, o céu beijava a terra toda a tarde, certo? Essa é a primeira criação. Aí vem o pecado. Como é que a Bíblia acaba em Apocalipse? Eis que vejo uma cidade que desce do céu como uma noiva adornada para o seu noivo. E dentro dessa cidade, quem assentará nesse trono para reinar é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a esperança da igreja não é viver em um céu quando a terra for destruída, mas viver em uma terra reconstruída, totalmente abraçada e beijada pelo céu, quando o próprio Deus estará vivendo conosco, e Ele será o nosso Deus, e nós seremos o seu povo. Essa é a esperança de São João, de São Paulo, de Maria, de toda a igreja. Mas agora, pastor, onde é que esse povo está? Está no céu. Mas o céu não é o lugar definitivo. Você sabia que o céu não é o lugar definitivo? A Bíblia?
Você sabia que o inferno também não é um lugar definitivo na Bíblia? É temporário, é passagem, é uma pousada. Quando Deus revelar os seus filhos, quando a nossa herança for nos dada, um novo corpo glorificado nos for dado, quando os mortos ressuscitarem e ganharem novos corpos, em continuidade de quem eram, mas em descontinuidade do pecado que um dia tiveram e guardaram em si, naquele momento, quando nós recebermos essa nova roupa, e quando a terra for reconstruída pelo próprio Deus, aí nós vamos poder dizer: e Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Não haverá sofrimento, nem pranto, nem dor. Os profetas do Velho Testamento nos davam quadros muito bonitos sobre isso. Das chuvas que traziam a colheita nas suas estações próprias. Na reconfiguração meteorológica de todo o sistema criado por Deus e deturpado pelo pecado. Mas ele também fala de algo muito especial, da convivência pacífica entre animais domésticos e selvagens. E ele fala que a criança estará junto da cobra e não sofrerá mal algum, porque o cosmo será reconstruído para que vivamos a eterna paz e harmonia que ser humano nenhum conseguirá dar, que partido de esquerda nenhum ou de direita conseguirá dar, que nenhuma ideologia da filosofia política conseguirá fazer, porque nós somos testemunhas no século 21 da inutilidade da filosofia para trazer à terra um estado de paz, porque foi em nome de filosofias e não apenas de teologias e de religiões que muitos foram mortos na União Soviética ateísta, assim como foram mortos na Coreia do Norte ateísta. Deus não tem nada a ver com as nossas cachorradas. Ele, no último capítulo da história, aleluia, trará à realidade tudo aquilo que Ele sonhou para nós. Isso é sobre o que Paulo está dizendo. Herdeiros da glória. Aí você diz: enquanto não chega, hein? Tá ruim, hein? Tá ruim, hein? Acordei com a notícia, aliás, fui dormir com a notícia do atentado na ponte de Londres. Digo, não acredito. Recebi de juízes amigos um texto que foi subscrito por alguns juízes de infância na Paraíba, se manifestando de maneira muito intensa com relação a problemas no sistema prisional da Paraíba, onde houve um massacre de 7 crianças que foram mortas e esquartejadas, em pleno século XXI, em Campina Grande, na terra do forró. Eu espero que novos políticos no Brasil transformem esse país num lugar melhor, que expresse, que traga um pouquinho da semelhança, um pouquinho da esperança do que será o novo céu e a nova terra, que o próprio Deus trará à tona. Mas, sendo sinceros com vocês, eu não acho que o mundo vai melhorar pela nossa força e nem vai melhorar pela nossa competência. A história é testemunha do que eu estou dizendo. E se você tiver um mínimo de integridade intelectual, você vai concordar com o que eu estou dizendo. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, e que fará o novo céu e a nova terra. Nós estamos aqui. Às vezes fica difícil tomar decisões nesse processo. Às vezes fica difícil a gente dizer: Senhor, eu vou, me leva, como Paulo disse. Olha, eu preferiria muito que Deus me levasse. Queria estar com Ele. Mas por causa de vocês eu fico aqui, pregando o Evangelho, levando a palavra. São Paulo viveu esses dilemas. E não eram dilemas de depressivo. Era de alguém que tinha plena consciência. Ele dizia: o meu desejo é ir com o Senhor. Eu queria mesmo que Ele me levasse logo. Mas por causa de vocês eu estou aqui. Então nós vivemos esse dilema da vida, entre sermos cidadãos da eternidade, mas ao mesmo tempo responsáveis por esse tempo. Como assim, pastor? Não é Deus que vai fazer tudo novo? É, mas a igreja é o sinal da glória de Deus na face da terra. Ela não é capaz de mover uma palha sem o poder do Espírito Santo. Mas a igreja de Cristo, lavada pelo sangue de Jesus, adotada como irmã de Jesus,
ela tem a capacidade, sim, de sinalizar a presença do reino que já foi inaugurado na primeira vinda de Jesus e que será completado quando Jesus voltar. Portanto, quando a Cidade Viva se importa com o sistema prisional da Paraíba, quando a Cidade Viva se importa com os moradores de rua, quando nós vamos e temos um ministério e temos um eixo de cuidados com o meio ambiente, quando nós temos um eixo de ética, direito e cidadania, quando nós nos preocupamos em produção de emprego e renda para pessoas pobres, quando nós nos envolvemos com questões sociais, não é porque nós temos a utópica ilusão de transformar a terra como terra, mas é porque nós queremos agir hoje, sinalizando com pontos de esperança, apontando para um Deus que vive e reina e está no meio de nós, mostrando ao mundo que aquilo que com dificuldade fazemos para expressar o seu amor e a sua glória pela humanidade, Ele haverá de completar, e Ele haverá de vir fazer. Portanto, não agimos com a ilusão de que transformaremos o mundo num lugar melhor. Eu não quero cantar Imagine, de John Lennon, porque Imagine é uma utopia. Mas eu quero hoje, aqui, agora, como procurador, como pastor, como pai, como amigo, como líder, eu quero sinalizar nas minhas atitudes, palavras, ações, expectativas e ensinamentos que há um Deus que começou uma obra na vida da humanidade e há de completá-la no dia de Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor! Eu quero encerrar. A banda pode subir. Quero encerrar contando uma experiência que eu tive na Alemanha. Quando eu fui celebrar com Samara, eu não me lembro se foram... Espera aí. Esse ano eu fiz 21 anos. Acho que foi 18 anos de casamento. Alguma coisa assim. Eu disse, amor, vou lhe levar para um lugar romântico. E nós fomos. Nós fomos para uma área da Alemanha que é de umas cidades pequenininhas, é uma rota bem simples, bem bucólica, com várias cidades, que é chamada a Rota Romântica da Alemanha. E eu vi tanta coisa bonita que eu achei que não tinha... Eu conto isso no meu livro, Gloriosas Ruínas, quando eu também faço uma comparação dessa vista que eu tive com a experiência que eu tive no campo de concentração nazista em Munique, em Dachau. Mas antes de chegar em Dachau, para visitar aquele campo de concentração, no final dessa rota na Alemanha, de longe eu avistei um castelo, mas eu não só via um castelo. Eu vi a paisagem mais linda que eu vi na minha vida. Os lagos ao redor daquele castelo, a paisagem, umas florzinhas amarelas, que eu não sei o que diabo é aquilo, que tinha em todo canto, parecia areia. Enquanto aqui nas capinas, lá nas florzinhas. Cheio de florzinha. Gente, quando eu vi aquela cena, que eu vi aquele castelo, e eu sabia que aquele castelo tinha um significado muito grande para a indústria do entretenimento. Walt Disney visitou exatamente esse castelo alemão, o castelo de Neuschwanstein, e foi lá que ele pegou inspiração para construir o castelo da Cinderela, lá no Magic Kingdom, em Orlando. Ele foi lá, pegou as ideias. Agora, gente, eu vou dizer, Paulo não diz que os sofrimentos dessa época não podem se comparar com a glória. Se aquele castelinho é bonito, o da Cinderela, que eu já tinha visto uma vez, quando eu vi o castelo de Neuschwanstein, meu queixo caiu, meus olhos brilharam, me veio um aperto na garganta. Eu comecei a glorificar a Deus por duas coisas, a beleza da natureza e, ao mesmo tempo, a inteligência humana em poder construir um castelo daquele no século XIX. E eu subi até o pé do castelo, até o piso inferior do castelo. Eu tive que subir por um monte. Nós fomos de cavalo, fomos de charrete, para chegar lá. Durou quase 15 minutos. A gente chegar no topo da montanha. E pior, o povo construía não só um castelo difícil, escolhia ficar construído no topo da montanha. Ah, miserável. Porque no Brasil o cara constrói na planície, o cara escolhia fazer um castelo daquele, ele escolhia uma montanha. E lá vai, eu disse, rapaz, se é difícil o cavalo subir, imagina o povo que construiu esse castelo. Que loucura. Gente, quando eu cheguei no castelo, que eu surgi assim, que eu olhei assim para o castelo, e de lá eu vi a paisagem.
veio aquela vontade de chorar com a beleza daquele lugar. O lugar mais bonito que eu tinha visto na minha vida, nos meus, época, 43 anos de vida. Aí o Espírito Santo falou comigo. Bonito, né, meu filho? Parece ser até perfeito. E eu vi aquela voz dentro do meu coração. Você está impressionado, né, filho? Aí as lágrimas, estou, pai, impressionado. Aí o mesmo Espírito me faz lembrar a palavra que ele diz. Se isso para você é bonito, é lindo, é maravilhoso, é especial. E aí eu quero dizer para você, se essa vida que você tem hoje, se esse emprego que você tem hoje é bom, é especial. Ou se o sofrimento que você vive hoje é tão grande que você não consegue vislumbrar nada de alegria. Aquele momento, aquele transe, quase transe, que eu estou ali a contemplar aquela paisagem linda, o Espírito Santo me disse, me fez lembrar uma palavra dele mesmo, que diz assim: nem olho viu, nem ouvido nenhum ouviu, nem nunca penetrou no coração humano aquilo que eu tenho preparado para aqueles que me amam. Louvado seja o nome do Senhor.